Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus que se encontra 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Traga à memória a fé não fingida. Segundo J.A.A.K., herança espiritual, experiências e dons podem ficar inativos, mas abanar as brasas espirituais sempre reacende o fogo e o aviva. O apóstolo Paulo exortou Timóteo a lembrar-se da herança espiritual, da experiência e dos dons espirituais que Deus havia concedido a ele. Além disso, o apóstolo o encorajou a despertar os dons recebidos por meio do ministério de imposição de mãos. Despertar significa reacender, indica que um esforço deve ser feito para que os dons espirituais se mantenham vivos. O avivamento dos dons é necessário, porque o dom é como um fogo capaz de apagar-se por negligência. É preciso ser buscado espontaneamente. O espírito do medo ou de timidez impede muitos cristãos de prosseguirem para um avivamento de sua herança. Mas Deus deu ao cristão poder, que significa força, energia e capacidade. Esse poder afeta a alma e é exercido quando os cristãos optam por seguir em frente e ser tudo o que Deus criou para eles ou para ser. O avivamento requer que o cristão se lembre do que o Senhor já lhe deu e o desafia a acender mais uma vez aqueles dons, transformando-os em uma chama ardente. Verso 6. Despertes o dom de Deus. O dom concedido a Timóteo é comparado a uma fogueira que ele precisa manter acesa. O dom era provavelmente o poder específico do Espírito Santo sobre ele para realizar o seu ministério. Note aqui que o poder e os dons que o Espírito Santo nos concede não permanecem automaticamente fortes e vitais. Precisam ser alimentados pela graça de Deus, mediante nossa oração, fé e obediência. Ainda no verso 5, Lóide e Eunice, cultivadoras da fé. Eunice era uma judia que tomou para si a responsabilidade de ensinar seu filho Timóteo
as Escrituras Sagradas, fazendo o sábio para a salvação pela fé. Seu marido era um grego que provavelmente havia morrido durante os primeiros anos da vida de Timóteo. De qualquer forma, não há evidências de que seu marido se importasse em ter com um coração perfeito diante de Deus. Dois fatores moldaram a vida de Timóteo. Desde muito cedo, sua devota mãe e fiel avó Lóide influenciavam sua vida. Involuntariamente, elas o prepararam para o chamado de Deus para a salvação e então para o ministério, ensinando-lhe a palavra de Deus. Mais tarde, quando adulto, ele ouviu a confirmação da mensagem do Evangelho, a qual, primeiramente, habitou em sua mãe Eunice e em sua avó Lóide. Durante a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, por volta do ano de 46, depois de Cristo, Eunice e Lóide se converteram a Cristo em Listra, refletindo uma fé verdadeira. Elas viveram aquilo em que acreditavam. O apóstolo Paulo afirmou que a mesma fé da mãe e da avó de Timóteo estava no próprio Timóteo, deixando o apóstolo Paulo alegre. A fidelidade da mãe e da avó, a verdadeira doutrina fundamental da palavra de Deus e mantida pelo Espírito Santo, não era facilmente abalada. Eunice e Lóide são exemplos preciosos. As mulheres podem conhecer a palavra de Deus e ensiná-las fielmente a seus filhos, assim como Eunice e Lóide. Elas podem nutrir cuidadosamente a verdadeira fé e ser diligentes a fim de possuir a doutrina. Elas podem incutir a piedade em seus filhos, em vez do materialismo, e a semelhança com Cristo, em vez do egocentrismo. Eunice e Lóide são testemunhas vivas de que nada na vida de uma mãe é mais importante do que ter uma fé pessoal, vibrante, diante de seus filhos. Verso 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Destrua a fortaleza do medo, segundo Morris Cerullo, em Batalha Espiritual. Como alguém poderá enfrentar um inimigo que ainda não localizou? Como combater um adversário a quem desprezamos e fingimos não existir? Existem espíritos à solta no mundo. Fazemos bem em acolher essa verdade das Escrituras e em reconhecê-la, pois ela nos permite localizar o inimigo.
Do contrário, não venceremos a batalha contra ele. Você pode questionar: não é perigoso ficar falando sobre os demônios? As pessoas podem começar a enxergar mais do que realmente existe. É melhor que o vejamos, quer gostemos, quer não. Existem espíritos malignos à solta no mundo. Eles receberam a tarefa de derrubar as nações, de deturpar os fundamentos bíblicos, impedir a prática da oração e tudo o que seja santo. Um dos espíritos mais poderosos e nocivos à solto na atmosfera nesses últimos tempos é o espírito do medo. Médicos e psicólogos consideram o medo uma doença, a segunda mais comum. Embora o medo possa afetar seriamente a saúde mental, física e emocional do ser humano. O texto em estudo descreve claramente o medo como um espírito demoníaco. O espírito do medo desceu sobre o ser humano como resultado da rebelião deste contra Deus. Foi consequência do sentimento de culpa que sobreveio a Adão. O medo paira na atmosfera ao nosso redor. Hoje, em uma escala sem precedentes. Originalmente, Deus criou o ser humano perfeito, livre do tormento, do medo, como filhos de Deus. Adão e Eva desfrutavam a proteção do Pai Celeste e não tinham medo dos leões, de ursos, nem de qualquer outro animal. Não receava ficar sem água ou sem comida. Eles desfrutavam perfeita paz. Após se rebelarem contra Deus, cederam à tentação de Satanás. Adão e Eva tiveram medo, deram conta de que tinham um novo sentimento, a culpa. E com ela veio o espírito do medo. Por causa disso, se esconderam de Deus. Naquele dia no jardim, o espírito do medo começou a agir na terra e desde então tem atormentado e oprimido milhões de pessoas ao longo dos séculos. Entretanto, lembre-se que você foi redimido e liberto do domínio de Satanás. Está livre da iniquidade. Tem poder para expulsar o medo e exercer controle e autoridade sobre todos os pensamentos ruins que tentam invadir a sua mente. Quando o medo atacar, repreenda-o imediatamente. Declare: eu sou um vencedor em Cristo. Aleluias! Oremos. Pai amado, Deus grande, tremendo, maravilhoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Nada nem ninguém pode impedir o Teu agir na terra dos viventes. Por isso eu Te glorifico, Te adoro, meu Pai. Aí está, meu Pai, a exposição da Tua palavra, Senhor.
Oh, meu Deus amado, como a mãe, Senhor, de Timóteo, mas a sua avó, meu Pai, deram o exemplo de uma fé perfeita, Pai, e criaram Timóteo, Pai, para a obra que tu tinhas, Senhor. Elas foram, meu Senhor, sábias, Pai, e educaram o seu filho no caminho que deve andar, para que o chamado, a missão pudesse ser cumprido na sua vida. Da mesma forma, as mães venham, meu Senhor, da mesma forma que a mãe de Timóteo, venham preparar os seus filhos, ensiná-los o caminho que deve andar, meu Pai. Também eu quero repreender neste momento todo o demônio do medo, todo espírito do medo, meu Pai, que seja repreendido, ó Pai, que a tua igreja venha tomar posse da bênção, porque não deve mais nada a Satanás, e agora, meu Pai, revestido o teu Espírito Santo, venham repreender todo e qualquer pensamento cativo que possa vir às suas mentes, meu Pai, e todo espírito do medo seja repreendido, em o nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa e abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes, em o nome de Jesus, amém.